Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar suculentas com identificação, aquelas suculentas que resistiram bastante às chuvas aqui do norte de Minas Gerais, aqui no meu jardim. Então o tema do vídeo de hoje são minhas suculentas que resistiram bem às chuvas aqui no meu jardim. Então, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal. Nós já estamos com sol novamente, graças a Deus. Foram períodos difíceis onde tivemos muita chuva. Nossa região precisa de chuva, mas é sabido por todos que aqui no norte de Minas e também no sul da Bahia, os períodos chuvosos foram bem calamitosos, né? Então, nós estamos hoje agradecidos ao nosso Criador, que nos deu essa oportunidade, esse benefício de voltar o sol brilhar novamente aqui no norte de Minas Gerais. Então, as suculentas que resistiram bastante ao sol, à chuva, melhor dizendo, aqui no meu jardim, estão assim, né? Eu vou mostrando e, à medida do possível, vou falando as identificações. Essa daqui é uma calanchoe. Uma calanchoe que, por sinal, ainda está bem colorida, apesar do longo período, né, de chuva. Ela está bem colorida. Essa é a Kalanchoe luciae. Aqui eu tenho algumas agavoides, é verdade. As agavoides também resistiram bastante o período de chuva aqui. Naturalmente, tem folhinhas podres. Olha aí quanta folha podre, né? Vou até tirar aqui para ver se eu preciso. Olha aí, olha, tá encharcado o solo ainda. Então, eu vou retirar para mim poder cuidar. Mas elas resistiram bem, tá vendo? A importância de um substrato bem drenável é bem fundamental, né? Então, elas não estão coloridas, mas essas são as agavoides red chips. São todas essas aí, agavoides red chips. Resistiram bastante às chuvas aqui do norte de Minas nesse período. Essa daqui é uma híbrida de agavoides. Então, está aqui também bem resistente. Olha só aqui, a Black Prince. Viram? Está linda. É claro que ela espichou um pouco as folhinhas, mas ainda está linda e colorida. As Fantomes, algumas estão bonitas, mas sempre tem isso, ó, gente. É normal, natural. Afinal, foram dias, semanas, né, de chuva. E não foram poucas chuvas, né? Chuvas torrenciais que assolou aqui a nossa região. Porém, as suculentas, apesar disso tudo, olha aí, ó. Eu tinha recém decapitado ela e ela tá aqui, ó. Eu vou até ver. Raiz não tem mais ainda, mas eu vou ver se não está apodrecendo. Então, essa daqui é uma lindeza de suculenta, uma echeveria, e essa é a echeveria falsa núbia. Olha como ela é linda, né, gente? Apesar do período, olha, sombreado, olha quanta coloração tem nas bordas, né? Linda demais. Então, tá aí mais uma que resistiu bem. Aqui eu tenho mudinhas de uma Supreme. Eu tinha recém podado, né? Tinha feito uma poda drástica, tirado aí a parte superior. E ficou os bebezinhos. E aí elas resistiram também bastante às chuvas, né, aqui. Essa echeveriazinha aqui, apesar de ser bem miúda, ela resistiu também bastante. Então, aqui também eu tenho, olha, essa daqui é a serratifolha, é uma calanchoe. Então, também foi bem resistente. Aqui do lado eu tenho plantas que também eu fiquei admirada, mas resistiu bastante, ainda continuam lindas e coloridas. Que são essas duas maravilhas aqui, ó. São cultivadas no tempo, né, aqui no meu jardim. Resistiram bastante, né, às chuvas daqui, desse período. Aqui eu tenho a Afterglow, que foi grande, linda, né? E aqui eu tenho essa prolífera, que também é uma agavoides, né? É uma agavoides prolífera. Aqui eu tenho a orelha de Fiona, uma mudinha que eu tinha plantado e também está muito bem, né? Aqui na frente,
Olha que lindeza dessa planta. Maravilhosa, né? Apesar de ter perdido folhinhas assim, olha, na base, olha aí. Mas ela ainda continua linda. E agora que o sol voltou a firmar, e com fé em Deus vai firmar bastante, ela vai ficar mais linda ainda. Uma das nossas queridas inscritas até disse, né, que a Black Prince dela estava ficando bem fechadinha. Gente, se você está cultivando num período de sol, no tempo, e num período prolongado de sol, é comum as Black Prince ficarem fechadinhas. Olha, até aqui que já tem longo período de chuva, elas não estão tão abertas, viram? Então, se você preocupa que a Black Prince sua está ficando fechadinha, bom, baseando-me na experiência que eu tenho aqui no meu jardim de suculenta, eu posso afirmar para você que é característica da própria Black Prince. Exatamente porque elas estão assim, ó. Eu até considero ainda que estão fechadinhas mesmo no período de chuva, então estão lindas. Então, a Echeveria Black Prince, aqui na região também, no meu jardim, foi uma suculenta que resistiu bastante ao período de chuva. Aqui eu tenho essa híbrida da Painted Frios. Ela é uma suculenta que, apesar de híbrida, é maravilhosa. Ela também ficou bem bonita, né? Não teve grandes problemas, assim como também a Crassula Capitella Campfire. Apesar dessa crassula ser tida como uma planta, uma suculenta, que funga com facilidade no período chuvoso, e eu também já tive essa experiência aqui de vê-las fungando, apesar disso, esse vaso meu aqui e outros também que eu vou mostrar, elas se reagiram muito bem nesse período agora chuvoso e se mostrou bastante resistente ao período de chuva. Aqui eu tinha a mudinha do Pachyphyllum, que é bem resistente, mas nesse caso não suportou o longo período chuvoso aqui na minha casa, no meu jardim, e acabou morrendo. Aqui eu tenho a Polidones, que é uma guerreira, né? Uma Echeveria lindíssima, muito resistente. Então, se deu muito bem também. Aqui eu tenho o Graptopétalum mendonzai, que é lindíssimo essa suculenta. Mostrou-se bastante resistente também agora no período de chuva. Olha aí. Olha só, mudinhas da Black Prince aqui. E algumas folhinhas estão apodrecendo, mas a grande maioria não. Estão aí firmes e fortes, apesar do período assim bem prolongado com água, né, no substrato. Aqui eu tenho essa híbrida lindona, maravilhosa, que os respingos fez apresentar essas manchinhas. Mas veja o centro dela, está perfeito. Então, ela também é resistente ao período de chuva. Voltando ao outro vaso, eu esqueci o nome dessa suculenta, é uma Echeveria. Ela também é linda, né, gente? Olha, ela também está sendo bastante resistente. Eu tinha mostrado ela aqui atrás. Olha aqui, viram? Acabei esquecendo o nome dessa lindeza, mas ela está aí perfeitinha. Então, aqui também eu tenho essa Crassula variegata, né? Que é uma da família das jades, né? É uma crassula, ela é variegata. E apesar das variegatas nem serem tão resistentes assim, essa daqui sim, está linda, né? Continua linda, apesar do período aí um tanto desproporcional para elas, né? Com chuva demais. Bom, então aqui outro vaso. Olha, essa eu já falei dela, é uma gigante. Agora, olha aqui. Essa daqui é o Kalanchoe mínimo alemão. Ela apodreceu? Não. Ela continua bem aqui. Porém, ela perdeu um pouco os formatos e o colorido das folhinhas. É comum, é normal. Afinal, foram longos períodos de chuva, né, gente? Onde a gente sequer podia sair fora de casa. De modo que elas ficaram aí no tempo, se virando sozinhas, né? Assim como as Echeverias glaucas, que já estão voltando a formar roseta bem juntinha aqui. Tem já 2 dias de sombra, de sol aqui.
de claridade, né? O sol mesmo abriu ontem e hoje. Então, está formando já, as plantas já estão voltando a se posicionar ou ter aquela reação boa e bonita que elas apresentam quando o sol está assim na medida certa. Vamos ver aqui a glauca por baixo. Eu não olhei, vou olhar junto com vocês. Olha aí. Olha aqui o caule e o tamanho e olha as raízes, olha. Então, eu acho que eu vou retirar essa suculenta, né? Porque apesar de estarem lindas assim, ela está apresentando raízes aéreas. Olha aí, gente. E essas raízes aéreas, em especial se passamos por esse período tão prolongado de chuvas, elas estavam quase sempre sem sol. Por esse motivo é bom que eu olhe, né, as raízes. Então fica uma dica. Sempre olhar as raízes das suculentas quando elas estão apresentando essas raízes aéreas. Quando estão apresentando esses fiozinhos de raízes assim, ó, fora da parte que está dentro do substrato. Então, pode ser um sinal de problema, de podridão ou de doença na raiz. Olha só, esse vaso aqui, apesar de quase que totalmente verde, está bonito, né? Esse aqui está bem colorido, olha. Suculentas coloridas, mesmo em período de chuva aqui em casa. Olha só que lindo, gente. E olha que tem chovido bastante. Olha aqui os vasinhos com pouco substrato, olha. Bem coloridos, né? Olha aí. Um cacto amendoim. Aqui tem o Francesco Baldi. Essa mamilária aqui. Aqui o Francesco Baldi. Voltando aqui, porque essa daqui é paraguaiense, né? Não é Francesco. Francesco é esse aqui. Olha que lindinho, olha. Quase nem mostro, né? Vamos ver mais suculentas que resistiram bastante ao período de chuva aqui em casa? Olha aqui. Crassula capitella campifire. Cheio de mudas. E a parte anterior, que é a parte que ficou naquele período mais quente, está bem colorida. E a parte central menos colorida, porém ainda estão saudáveis, né? Então foram bem resistentes mesmo. Olha aqui, essa suculenta daqui é um Graptopétalo super bom. Então é uma planta linda, colorida, cor de rosa, gente. Cor de rosa lilás. É um cor de rosa pendendo para um lilás, muito linda. Então, ela é também bastante resistente, porque apesar do período bem prolongado de chuva, ela está linda. Com filhotes, com folhas lindas, não tem sinal de apodrecimento. Apenas uma folhinha básica aqui, ó, secando no pé do caule. E tá até vindo brotações novas ali, olha. Então, o Super Boom também mostrou-se bem linda. Olha aqui essa lindeza daqui da prolífica. Ela é comum. Ela brotar assim, ó, dessa forma, com esses bracinhos, né? E vai formando, né, verdadeiras colônias, uns sobre os outros. E esse período agora chuvoso, aqui do norte de Minas Gerais, mostrou ser propício para ela, olha. Por quê? Porque ela está linda, né? Olha só como está indo bracinhos para ali tudo, ó, mudinhas, vejam. Eu vou até retirar. Porque ali elas não vão desenvolver mesmo, né, gente? Então, eu vou retirá-las para que elas possam continuar aqui o processo de desenvolvimento. Olha aí onde que agarrou no substrato. Olha as raízes, olha. Viram aí? Então, eu vou colocar aqui na frente para ela continuar enraizando. E vou apertar aqui um pouco. E continuar o ciclo de vida aí, né? Então, essa daqui é a Echeveria prolífica, juntamente com o Graptopétalo super boom, que mostraram-se bem resistentes agora no período de chuva. Então, estão entre as suculentas bem resistentes. E você, tem algum problema aí com a metálica? Olha aí. Cada momento que eu filmo essas plantinhas, que eu vejo essas plantinhas de perto, eu venho somente a comprovar a importância do nosso cultivo no tempo. Na natureza, as suculentas são cultivadas no tempo, né? Na natureza.
livres, né? Então, elas aprendem a lutar contra os intempéries do tempo, contra a ação do tempo, a ação de talvez animais, né, outros bichinhos que tem na natureza, e elas vão acabando se multiplicando sozinhas, aprendendo a se fortalecer e criar resistência no tempo, né? Então, é dessa maneira que eu tento fazer aqui no meu jardim. Cultivá-las de maneira bem natural, para que elas se tornem suculentas resistentes e para que elas venham a suportar, qualquer que seja, os intempéries que a vida, né, oferecer, que a natureza, que os ciclos que vão ocorrendo na vida, no tempo, né, na natureza, vão oferecendo e naturalmente elas vão aprendendo a sobreviver. Então, isso é que eu tenho notado aqui. As suculentas do meu jardim, as suculentas que se mostraram bem resistentes agora nesse período de chuva. A Echeveria Hakuhou, ela ficou um pouco modificada. Mas notem que é coisa detalhe, né? Não tão assim. Então, são outras plantas que mostrou também ter bastante resistência. Até mesmo essa, olha, a patinha de coelho, que nós chamamos de assim, mas ela é uma calanchoe tomentosa, né? Lindíssima. Ela também mostrou-se resistente por estar no tempo, no sol, tomando chuva durante muito tempo. Lembrando, eu sou do norte de Minas Gerais. Eu moro pertinho do sul da Bahia e vocês sabem muito bem que o norte de Minas, juntamente com o sul da Bahia, sofreu muito esse período de chuva agora. Então, nesse vídeo eu quis mostrar para vocês algumas, mas eu vou mostrar mais no vídeo seguinte. Suculentas que foram bastante resistentes aqui no meu jardim nesse período de chuva. E lembrando que são suculentas que eu cultivo a sol pleno. Mesmo assim, resistiram bastante a esse período de chuva. Fica aqui a minha gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Peço que, por favor, curtam o vídeo. Compartilhe, por favor, esse meu vídeo com os seus amigos, com os grupos familiares, com todos que gostam de plantas, ou até mesmo os que não, pois quem sabe virão a gostar de suculentas, né? Afinal, são plantinhas tão lindas. E olha só nesse vídeo, eu mostrei as suculentas que foram bastante resistentes aqui no meu jardim, nesse período de chuva, apesar de serem suculentas cultivadas a sol pleno. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!